uma comunidade centenária reunida em torno de uma paixão que atravessa gerações. A cidade de Torrinha, no alto da Serra do Itaqueri, região central do estado de São Paulo, reúne dezenas de famílias dedicadas à produção de um café que, por gerações, aprimorou sua qualidade e se tornou um produto reconhecido pelo seu sabor. Café esse que garante a subsistência dessas famílias e movimenta a economia local. E que agora obtém o selo de indicação geográfica, atestando a sua origem e ampliando as possibilidades de agregar valor ao produto. Mas o que é selo de indicação geográfica? Para responder essa pergunta, convidamos dois especialistas. Bom, indicação geográfica tem a ver com extrair valor de uma determinada região, né? E como que ela consegue? Pela notoriedade, né? Então a notoriedade pode ser, né, vamos dizer, rendeiras, né, pode ser o saber fazer, né, que a gente tem, pode ser a questão mais industrial, que é a cerâmica, né, aqui de Porto Ferreira, né? Então está olhando mais a questão mais avançada aí, né, vamos dizer assim, da cadeia. Ou pode ser o que a gente mais, né, conhece, o que mais tem, são os produtos, as commodities, né? Então café não é café, né? Mas o café da região X, por condições edafoclimáticas, por condições de processo, né, de produção, né, inclusive de notoriedade na especificidade, né, que dá características ao produto, né? Então ela está no terroir, né, na terra, ela está no produto e ela está nas pessoas. É um selo, na verdade é uma propriedade intelectual, é previsto em legislação, protegido por lei. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, é que registra esses produtos e territórios, e o Ministério da Agricultura faz o fomento. Nós trabalhamos no Brasil todo para estruturar, fazer o diagnóstico, identificar produtos que preencham as bases conceituais e legais e construam os documentos necessários para que esses produtores, fabricantes, possam então entregar esses documentos ao INPI para o registro. Isso é mundial, né? A legislação brasileira está amarrada no âmbito da OMC, da Organização Mundial do Comércio, e todos os países signatários, né, da OMC, que fazem parte da OMC, possuem essas legislações nacionais internalizadas. E, portanto, as indicações geográficas no mundo todo são reconhecidas, protegidas, e nos países que já está bastante evoluídos, os consumidores procuram por esse selo. Compreendido o conceito, é hora de conhecer um pouco mais sobre essa relação da comunidade de Torrinha com a produção do café. A história de Torrinha com o café é uma história visceral. Ela começa com a estação ferroviária e a vinda dos imigrantes em 1886, e de lá para cá ela só melhora. Hoje nós temos 240 a 250 pequenos produtores de café. É a nossa vocação econômica consolidada há quase 140 anos. Recentemente, tivemos a honra, depois de 2 anos de muito trabalho e de uma governança muito ativa, de receber a nossa IG em indicação de procedência do café. Somos a mais nova, inclusive, do estado, né? E estamos cada vez mais fortalecendo os processos produtivos relacionados ao café, gerando desenvolvimento local, emprego e renda. Essa história de Torrinha com o café
já vem desde mais de 100 anos, sabe, do município, né, propício à produção de café. Desde a época que pelo que contam, né, desde a época talvez da escravidão ou do pessoal que veio da Itália, né, dos imigrantes, né. Então o grupo já veio vindo para a região e foi trabalhando e foi indo. E, por exemplo, assim, outras regiões o café se extinguiu, né? Mas Torrinha, pela aptidão dela de altitude, de clima propício para café, ela conseguiu se mantendo, né? E é em regime assim de pequenas propriedades, né? Do pessoal que a própria família que trabalha no cultivo do café e que conseguiu ir se mantendo e ficar na atividade, né, do café. Torrinha é uma região que ela tem uma característica, né, geográfica interessante, porque e talvez, né, bastante única ali, fica no alto da cuesta, né, que é chamada tecnicamente a serra que a gente chama aqui, a Serra de São Pedro, mas na verdade é a cuesta, né, paulista, e ali se instalou uma comunidade de colonos, né, predominantemente italianos, e que passaram a produzir café há mais de 100 anos. Né. Eles trabalharam e se engajaram bastante rapidamente. Houve um acompanhamento de algumas entidades, inclusive do Ministério da Agricultura, e eles então conseguiram o reconhecimento, comprovaram o resgate histórico, mostraram como se deu a produção de café lá, e aí conseguiram então o reconhecimento e estão trabalhando e fazendo inclusive o storytelling para divulgar cada vez mais e ter a agregação de valor que o produto merece. Né? Um dos produtores que mantém essa tradição é o Sirley, agricultor familiar que resiste bravamente ao tempo e que teve o seu café premiado como o melhor da região em 2024 e 2025. A minha história com café vem desde os meus bisavós que vieram da Itália e chegaram aqui nesse município. A gente não tem uma data assim certinha, mas em torno de 1900 mais ou menos por aí. E tudo aí começou a história com café, né? Eles começaram a produzir e nós estamos aqui até hoje produzindo café. E tivemos a felicidade do nosso café ser premiado. Eu fui premiado com 84,08 pontos e foi assim uma surpresa muito agradável para nós, né? E isso ajuda assim a divulgação do nosso café, do reconhecimento, né? Como o nosso trabalho do dia a dia, e eu acho que assim foi muito importante esse prêmio para a gente. Mas essa história começa muito antes da obtenção do selo. Nós fomos até o Mosteiro do Paraíso para conversar com o padre Newton Antônio Marques e ouvir dele a história de criação da Cafenato, a associação que congrega os produtores locais de café, entidade que nasceu muito antes e que foi a precursora do processo para a obtenção do título de indicação geográfica do café produzido aqui. Nós viemos para cá, na fundação do mosteiro, por volta de 1990. E toda a comunidade participou conosco, e até hoje, da fundação do mosteiro. Era um terreno muito pequeno, as famílias se uniram, compraram o primeiro alqueire de terra, e assim começou essa relação tão íntima, né? Entre Mosteiro e Bairro do Paraíso. E como são pequenos agricultores de agricultura familiar do café, nós também tivemos que aprender com eles a entrar um pouco na toda a dimensão do mundo da cultura do café. Até que se chegou a esse ponto, como subsistência nossa, o trabalho com o café. Então hoje temos essa pequena torrefação artesanal, a cafeteria, e tudo muito unido com as famílias do Bairro do Paraíso. Olha,
foi um dos trabalhos mais bonitos que o mosteiro desenvolveu em questão de associativismo. Nós aqui pudemos, com muita dificuldade, porque trabalhar com italianada não é fácil. Tem que mudar um pouco a consciência, o desejo de trabalhar em comunidade. Então foram quase 7, 8 anos com a ajuda do SEBRAE, do SENAR e tantas outras instituições, nos ajudando a criar esse espírito de associativismo, de onde nasceu a Associação Cafenato. Aí o nome veio deles, né? Café Natural de Torrinha, e nos integramos também, mesmo não tendo café, mas fazendo parte da associação. E chegou um momento que precisava de uma sede, e não tinha sede, porque arrumar terreno pequeno dentro dos sítios era difícil. E nós cedemos o mosteiro para ser a sede da Cafenato, por comodato de 100 anos. Então, cedeu toda uma parte, criou-se a associação, e eles ganharam muitos benefícios com isso, e está crescendo, com a graça de Deus, a Associação Cafenato. A Associação Cafenato, ela surgiu de uma necessidade que estava, por exemplo, assim, dos produtores, né, aqui do município de Torrinha, que são produtores basicamente de agricultura familiar, sabe? São pequenas propriedades, que a pessoa mora na propriedade, né? E a gente montou um grupo de produtores, né? Com a ideia de estar se reunindo, né? De se juntando para conseguir ir melhorando, né? Tanto na produção como comercialização e buscar melhorias, né? As reuniões começaram em 2000, com os produtores, fazendo capacitação pelo SEBRAE, com o pessoal do SENAR, né? E ela foi fundada com um grupo de 13 produtores em 2004, que foi a data de fundação mesmo dela, né? Então a gente já está com 20 anos de caminhada ali da associação. E hoje a gente estamos com 30 produtores, né? Então nesse tempo veio ganhando corpo, veio crescendo, né? Teve produtores que entrou, talvez não era o que ele queria, ele se retirou, mas muitos foram entrando e ficando e está sempre agregando, sabe? Os produtores estão vindo, estão gostando do trabalho em conjunto, né? E é isso, estamos na caminhada ali há 20 anos, né? Você sendo associado, você tem mais quantidade, mais produto para oferecer, não é? Porque, que eu comentei, eu sendo um pequeno produtor, a minha produção é relativamente pequena. Eu não tenho condições, por exemplo, de competir numa exportação, alguma coisa assim. E com a associação, a gente tem mais produto a oferecer, né? Eu penso que seja isso. Como resultado desse trabalho coletivo e com a chegada de parceiros como o Ministério da Agricultura, a Exalc, a APTA, o SEBRAE e tantos outros, a busca do reconhecimento através da obtenção do selo de indicação geográfica ganha um novo capítulo. Do decorrer dos anos, foi evoluindo nitidamente os produtores com investimento, melhorando tecnologia, inovação, e chegou num ponto de ter acesso a mercado. Mas ter acesso a mercado com café, no nível que o Brasil vende, tem que ser de alto padrão. E é necessário se diferenciar no mercado. E aí então o SEBRAE entrou com a questão da indicação geográfica, orientando eles no processo, trouxe um parceiro que é o Instituto Federal para poder construir o processo e fazer o depósito junto à NPI. Paralelo a isso, o SEBRAE ainda entrou com o ALI Rural, que é o Agente Local de Inovação Rural. Então, 45 produtores, durante 8 meses de cada ciclo, foram atendidos pelo ALI. Então, é momento em que o bolsista entra na propriedade, entende o problema e procura buscar soluções, conectando o produtor com soluções, seja do SEBRAE ou de parceiros.
Senar, Sindicato Rural, a própria CAT. Então, nesse processo, o Sebrae acaba sendo um grande conector de soluções e inovação. A indicação de procedência foi justamente entendendo que a indicação já existia aqui. O café de qualidade já era notório, já são 12 anos executando concurso de qualidade de café pelo Sindicato Rural e as notas sempre acima de 83 pontos. Então isso favoreceu para que a gente, ao pesquisar a história do café de torrinha para a construção do dossiê histórico, identificou que o café em torrinha está presente desde 1896. A partir daí veio a história da Capela de São José de 1921, veio também a criação da associação e veio também os investimentos. Eu acho que a Exalc e tem todas as características, né? Porque a IGES ela se diferencia não nessa questão só, né, de ter a imagem, mas ela vem em tudo que a Exalc faz de bem, né? Ou seja, ela olha a produção agrícola, né, a maneira como é produzido o produto, então tem uma competência aqui dentro. A questão da industrialização, né, tem muito do saber fazer, tem até aí que nós vamos trazer, tem 2 pós-doutorandos envolvidos também no projeto, nós temos 2 bolsistas que são aqui, né, da Exalc, que estão trabalhando nessa questão da comunicação, né. Então nós montamos aí as mídias sociais, né, até convido aí todos vocês, Expand-G, a procurarem e acompanharem esse processo, né. O que a gente percebeu é que muitas das informações elas são muito espalhadas, né. Então o que o projeto também está fazendo, né, dado ao contexto e o contato que já tem sido feito, montar uma série de estruturas de comunicação, de informação, até para alguém que queira, né, tanto trabalhar do ponto de vista científico, né, usando o objeto, né, indicação geográfica, porque ele tem uma vertente muito interessante, né. Então a gente vai ajudar nesse processo, quanto IGES, né, que estão aí, né, com seus desafios, seja na parte inicial e seja na parte final. Quem ouve essa história pela primeira vez, talvez seja tentado a acreditar que foi um processo fácil, mas essa definitivamente não é a verdade. Foram mais de 10 anos de reuniões, encontros, debates, tentando conciliar diversos interesses em torno de um sonho comum para tornar tudo isso realidade. Eu poderia ver assim, Fabiano, foi uma luta muito grande e quase de 12 anos, porque a Cafenato tem 20 anos já, quase de 12 anos, buscando a identificação geográfica e desde o início, criando nos agricultores um café de qualidade, menos uso de agrotóxicos. Então foi formando um padrão, vamos dizer, de todo o bairro e que se espalhou também pelo município. Aqui quase que foi uma célula, né, que deu origem à formação para poder ter o reconhecimento do IG. Então foi um trabalho de peso muito grande com o Sebrae principalmente à frente, outras instituições, Casa da Agricultura, Sindicato Rural, Prefeitura, e tudo acho que concorreu para que pudéssemos, né, ter esse ano essa premiação, vamos dizer assim, do IG. E acredito que vai alavancar bastante o café de Torrinha, onde o bairro do Paraíso é pioneiro nesse sentido, a Cafenato, mas vai ser um benefício muito grande para todo o município e a região. Pensamos assim de um futuro promissor com o IG de certificação do café. Com a indicação geográfica, eu acredito que o nosso café vai ser mais reconhecido, mais conhecido, porque muita gente não sabe assim nem onde fica o município de Torrinha. E com o IG, isso acredito que vai mudar. Isso vai trazer melhor rendimento para nós produtores e também para o comércio local, né? Que isso vai impulsionar, eu acredito,
turismo, desenvolvimento do comércio local também. E para nós produtores, claro que eu penso que vai melhorar a nossa renda também, né? Agregando valor ao nosso produto e sendo um produto reconhecido. A gente partiu para a certificação, né? No caso o IG, né? Para a gente buscar visibilidade para o município, né? Porque aqui a gente é tipo de uma micro-região, né? A gente está em cima de um platô que, por exemplo, todo o lado que você vai é altitude menor, que não é tão propícia para café, né? Então, Itorrinha, ela tá o clima é agradável, se produz muito cafés bons, né? Até que vários do município já conseguiu classificação entre os melhores do estado de São Paulo nos cafés, né? E aí a gente foi buscando o IG, como se diz, para levar o nome de Itorrinha, porque em si, você falava, o pessoal não conhece, né? Não conhecia o nome, o café de Itorrinha, assim, em si, né? Então a gente buscou essa oportunidade que surgiu, né? Com o apoio das entidades aí, que surgiu esse projeto. E aí a gente começou o trabalho em 2020, lá naquela coisa de pandemia e tal, e reuniões e vai. E aí fomos passando pelos processos, né? Vamos dizer, adequações, né, para o selo, né? E agora esse ano que veio o OK, né, que a gente tá reconhecido como a 17ª certificação de café do Brasil, né? Por isso que até que tá com o boné do Café do Brasil, né? E aí estamos na caminhada ali, a expectativa é que consiga melhorar, né? Levar o nome mesmo de Itorrinha, né? Porque pensando assim, em quantidade a gente não tem como competir, né? Que, por exemplo, a relação, né, de quantidade eu falo de commodity em si, né? Mas a gente quer ver se consegue melhorar nessa parte ali de alguma coisa de certificação, algum diferencial, né? A mais que possa ir agregando para as famílias, tal, para continuar na atividade mais 100 e poucos anos. O nosso café, como eu disse, ele é trabalhado em pequenas propriedades. É um café ligado muito à família, é um café ligado muito à fé, é um café ligado muito à nossa vocação. Então, eu acredito que nós vamos agregar valor, não é exportando, não é fazendo nenhum tipo de movimento nesse sentido, e sim trazendo pessoas para consumir em Itorrinha o nosso café, em Itorrinha e fora de Itorrinha também, né, em diversos outros espaços apreciadores de café. Mas acredito dessa forma, que a gente gere emprego e renda, como por exemplo onde nós estamos. Nós estamos no Estação Café, que é uma cafeteria que menos de um mês depois do recebimento da nossa indicação, já está aqui instalada, gerando emprego e renda, porque além dos empregos diretos, toda a parte de fornecedores é do município de Itorrinha. Então aqui nós temos, por exemplo, uma tosta, um pão na chapa, que quem faz é uma pessoa do bairro do Paraíso, é uma agricultora do bairro do Paraíso, né? Então a gente acredita muito que a agregação de valor vai ser nesse sentido, das pessoas quererem conhecer, querer tomar, querer participar desse processo virtuoso aqui no município de Itorrinha e região. Bom, conhecida essa bela história e suas mais recentes conquistas, o que me resta é te convidar para vir pessoalmente à cidade de Itorrinha para provar esse maravilhoso café, agora devidamente certificado. É chegar, se acomodar e saborear.